Naquela fazenda, tudo um mistério. Um grande mistério naquela fazenda. Coisas absolutamente misteriosas. A casa em que íamos morar era muito bonita. Meu pai nem acreditou que o senhor daquelas terras, o dono daquela grande fazenda, ia permitir que morássemos ali. Mas que casa boa! Puxa vida, e ele vai permitir que a gente more aqui? Não é possível, porque quando você vai trabalhar em um local como uma fazenda... Bom, o seu Onofre, uma pessoa muito séria, falava pouco. Meu pai o conheceu na cidade quando estava à procura de trabalho. E o seu Onofre se apresentou e ofereceu ao meu pai, ofereceu a ele, serviço de capataz. Serviço, assim, de cuidador da fazenda. E então meu pai chegou em casa e feliz e contente, dizendo: agora nós vamos ter como sobreviver. Agora nós vamos ter como sobreviver. Eu conheci o dono da fazenda Espirela, o seu Onofre. Eu conheci ele, eu estava lá falando com um, com outro, se sabiam de um lugar que precisassem de um trabalhador. E olha, o seu Onofre se apresentou a mim. Ele, o dono da fazenda Espirela. É ele mesmo, ele veio e falou para mim: olha, é o seguinte... você não quer trabalhar na minha fazenda? Você vai ser o meu capataz, você vai ser o meu comandante lá na fazenda, vai ser o meu administrador da fazenda. Então, eu estou contente, eu estou feliz. Agora nós vamos ter como sobreviver. Este homem é a nossa salvação. Meu pai estava muito eufórico. Meu pai estava muito contente. Quando chegamos na fazenda, nos encantamos com a casa. A casa destinada a nós parecia mais a casa, assim, da fazenda, a casa do proprietário. Grande, arejada, vários quartos. Tanto que eu e os meus irmãos teríamos um quarto para cada um. A gente estava vivendo apinhado, tudo num quarto só. De repente, cada um teria o seu quarto. E fora o quarto de mamãe e de papai. Quer dizer, vários quartos, banheiros, cozinha espaçosa. Olha, o papai falou: mas será que é essa casa mesmo que ele vai nos permitir morar? O seu Onofre, homem sozinho, morava numa outra casa a uma boa distância dessa, que ele havia mandado construir, uma casa boa também. Mas essa parecia ser até um pouco melhor do que a casa em que o próprio dono da fazenda morava, o seu Onofre. Então nós começamos a morar na fazenda Espirela. Conhecida fazenda, uma grande propriedade, onde o seu Onofre, uma pessoa sozinha, morava a uma boa distância desta casa, numa outra casa que ele havia construído. À noite, Tiquinho, o meu irmão apelidado de Tiquinho, ele começou a dizer que estava ouvindo gente chorando. Ele acordou do quarto dele e foi pro quarto da mãe dizer o seguinte: mãe, tem uma mulher chorando. Eu tô escutando uma mulher chorar. Que besteira, menino. Que besteira, menino. Para de inventar coisa. Vai dormir. Mas o meu irmão Tiquinho, ele não conseguia pegar do sono. Ele levantou de novo, foi lá: mãe, a mulher não para de chorar. Mas moleque, o que você tá pensando? O que você tá colocando na cabeça? Onde já se viu que... que choro, que isso, que nada? Mamãe deu um jeito para o Tiquinho dormir ali, do lado dela. E foi assim a primeira noite.
Chegou a segunda noite e novamente esse meu irmão disse que estava ouvindo o choro de uma mulher. Uma mulher está chorando. E não pegava no sono com medo daquele choro que ele ouvia. Só que nas outras noites, nós, os irmãos, inclusive eu, começamos a ouvir também o choro de uma mulher. O choro de uma mulher. Então todos nós fomos falar com mamãe. E mamãe brava, quem começou essa palhaçada de choro foi o Tiquinho. Foi você, Tiquinho, que começou essa palhaçada de choro? Olha aí agora os seus irmãos, estão todos dizendo que estão ouvindo aí uma mulher chorando. Para com isso! Para com isso, menino! A verdade é que nós estávamos ouvindo mesmo. Mamãe estava dizendo que estávamos influenciados pelo Tiquinho. É por causa dele que vocês estão falando que estão escutando a mulher chorar à noite. Onde já se viu isso? Pela primeira vez nós estamos morando numa casa tão boa como essa, uma casa tão bacana como essa. Agora vocês ficam inventando moda. Tiquinho, para com esse negócio de dizer que você está ouvindo mulher chorar, porque ó, teus irmãos estão tudo agora dizendo que estão ouvindo a mulher chorar à noite. Isso é bobagem. Isso é bobagem. Meu pai, vendo mamãe dando a bronca em nós, quis saber que história é essa. Que história é essa? Mamãe se pôs diante dele e diante de nós, assim, dizendo: é o Tiquinho que inventou uma onda aí, uma bobagem, uma história, de que ele está ouvindo uma mulher chorar à noite, e agora os outros aí estão todos dizendo que estão ouvindo também. Papai falou: para com isso, Tiquinho. E vocês aí, para de fazer onda, vai. O pai não deu importância e ficou por isso mesmo. Tinha noite que tudo bem, às vezes até 2, mas de repente aquele choro novamente. Um mês depois, de uma hora para outra, 2 dos meus irmãos ficaram doentes, o próprio Tiquinho e o Tadeu. Eles passaram a ter vômitos, febre alta. Mamãe separou os 2 porque ela estava com medo de que fosse alguma doença que pegasse na gente. Sabemos lá o que é, tá na fazenda, longe da cidade. Então vamos separar os 2. Vocês 2, olha, pelo menos de hoje para amanhã, aí uns 2 dias, vocês ficam separados, porque a gente não sabe que doença é essa. Será que é o quê? Cachumba? Varicela? Bom, sabemos lá o que é, coisa que pega, coisa que não pega. Então separou os 2, inclusive ela aproveitou e separou também prato, colher, para que não houvesse mistura. E começou a dar um chá aqui, um chá ali. No que o dia amanheceu, eles apresentaram esse mal-estar à noite. No que o dia amanheceu, Tiquinho, com os olhos abertos, assim, olhos apavorados, a boca entreaberta, quer dizer, os olhos abertos, como se fossem olhos assim apavorados, a boca entreaberta, o corpo todo contraído e as mãos assim, ó, cerradas, ele assim, ó, olhando para o alto, os olhos abertos, a boca semicerrada, o corpo assim todo endurecido e as mãos assim apertando assim, sabe? As mãos quando ficam cerradas. Tiquinho, 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 Tiquinho estava morto. Nessa hora foi uma loucura. Nessa hora foi um desespero. E em todos nós causou um pavor muito grande, porque nós fomos ver o Tiquinho. E ele com aqueles olhos assim, sabe, esbugalhados, com as mãos assim fechadas, a boca meio aberta,
E o corpo todo assim, sabe, endurecido, como se estivesse apavorado, mas... Todos que viam Tiquinho saíram com uma péssima impressão. Todos tiveram uma má impressão. Tiquinho foi sepultado no cemitério da cidade. E essa morte nos entristeceu tanto, nos entristeceu, mas nos entristeceu. Muito embora o mais velho, o Tadeu, ele estivesse melhorando. Porque os sintomas dos dois eram exatamente igual. Os sintomas eram exatamente iguais. Vômito, febre. Mas, naquela manhã, Tiquinho amanheceu sem vida. Mas, ainda pior do que estar morto, era a vista, era, sabe, a impressão de que ele tinha sofrido um susto, um medo. Tiquinho foi sepultado. O mais velho, Tadeu, estava melhorando. E conseguiu melhorar, conseguiu sair daquela situação. Depois do falecimento de Tiquinho, meu pai quis mudar então dali. Meu pai quis mudar dali. Mas o seu Onofre, o dono da fazenda, não deixou. Conversou com meu pai, explicou que aquilo tinha sido uma fatalidade. Isso foi uma fatalidade, sabe? Poxa, você está trabalhando tão bem, eu sinto muito o que aconteceu, mas isso foi uma fatalidade. Mas o meu pai estava decidido a ir embora, mas só que o seu Onofre convenceu meu pai a ficar. E permanecemos na fazenda. Fazenda Espirela, propriedade do seu Onofre. Os dias foram passando. Nós não conseguíamos dormir direito. Continuávamos ouvindo aquele choro nas madrugadas. Principalmente nós, as crianças. E segundo, porque sentíamos muita falta do nosso irmão, o Tiquinho. Numa dessas noites, logo após Tiquinho ter falecido, eu acordei sobressaltado. Eu ouvi barulho vindo do quarto onde dormia o meu irmão Tadeu, que era logo colado ao meu. Um certo barulho, como se, sabe, estivesse mexendo na cama, mas agitado. Aquilo me fez despertar e eu acendi uma vela. E segurando a vela, eu fui ver o que estava acontecendo no quarto do Tadeu. Eu fui pelo corredor, devagarinho empurrei a porta daquele quarto. E foi então que eu vi uma mulher debruçada por cima da cama do meu irmão. Eu pensei, é mamãe. Ela provavelmente veio cobrir o Tadeu. Veio ver se o meu irmão estava bem. Talvez coisa de mãe, de levantar à noite para ver se o filho está bem, para ver se o filho está coberto, para ver se o filho não está tomando friagem. Por algum motivo, por alguma razão, mamãe tinha ido no quarto de Tadeu e eu então ali na porta, eu abri bem devagarinho e vi então aquela mulher debruçada sobre a cama, sobre o meu irmão. E eu segurando a vela, não dava para você ter assim uma vista geral do quarto, você só via muito pouco e mais sombras, né? E foi quando eu disse, até para saber o que estava acontecendo, mãe? 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 Então essa mulher, ela se volta a mim. Ela que estava debruçada sobre a cama, o meu irmão meio que se debatendo. Mãe? Mãe?
ela vem assim em meu sentido, não dava ainda para ver muito bem, porque a vela não ilumina direito, a vela não ilumina muito bem, porque dava mais com sombras. Então eu ergui a vela melhor para ver o rosto da minha mãe, pensando que fosse a minha mãe. E quando eu vejo aquele rosto, eu dei um susto e dei um grito. Mas foi um grito. Meu pai acordou, minha mãe levantou, meus irmãos. O que foi? O que aconteceu? O que houve? Uma velha. Ela estava debruçada na cama do Tadeu. Eu pensei que fosse a senhora, mãe. Eu ainda falei, mãe. Aí eu levantei a vela para enxergar melhor. Ela veio na minha direção e eu vi que não era a senhora, mãe. Horrível. Uma velha horrível. Meu Deus, uma velha horrível. O que está acontecendo, meu filho? O que está havendo, meu filho? Para de chorar. Olha, o pai vai ver. O pai vai mostrar para você que está tudo bem com o Tadeu. Nisso, todos nós estávamos ali. Meu pai entra no quarto e mamãe atrás, desesperado, obviamente, porque com aquele grito o mundo parece que estava acabando. E eu dizia para eles, a velha estava no quarto aqui. Quando ela chegou mais próxima, eu levantei a vela. Eu me assustei, ela tá, sabe, é muito esquisita. E eu então fui agarrado em meu pai até a cama onde estava o Tadeu. Eu agarrei tanto meu pai que ficaram marcas do meu pai, de tão com medo que eu tava, eu agarrei tão forte meu pai, que até eu deixei assim aqueles vergões no braço dele, na perna dele, e ele e minha mãe então, quando chegam bem perto, assim, de Tadeu, que tá ali deitado, para mostrar para mim que não havia nada, sabe, que deve ter sido um pesadelo. Quando chegaram e viram o meu irmão, igual ao Tiquinho, que tinha morrido mês antes, olhos esbugalhados, as mãos fechadas, o corpo assim, sabe, endurecido, e ele ainda respirava um pouquinho. Praticamente morrendo. Meu pai então sai com ele correndo para ver se lá fora ele toma um ar, assim, um ar fresco. Mas infelizmente, nas mesmas condições, circunstâncias do meu irmão Tiquinho, Tadeu também faleceu. A expressão era de susto. A expressão era de quem estava apavorado. Assim foi com o Tiquinho e assim foi com o Tadeu. Mesma coisa. Assim que houve o sepultamento desse segundo irmão, meu pai então, antes mesmo de falar com o seu Onofre, o próprio seu Onofre veio e disse a ele: eu vou pagar tudo o que o senhor tem direito. Eu vou acertar tudo que o senhor tem direito. Mas o senhor pode ir embora. O senhor pode desocupar a casa, a fazenda. Aliás, se o patrão não fizesse isso, se o seu Onofre não falasse isso, o papai ia embora de qualquer jeito, não ia ficar mais nem um instante. Assim que sepultou o segundo filho, ele já tinha decidido, quando o patrão veio e disse: olha, o senhor vai receber tudo direitinho, o senhor vai receber, e tudo o senhor tem direito, mas o senhor deixa a casa, o senhor deixa a fazenda.
Nem bem estávamos saindo da fazenda com a nossa pequena mudança. De repente, nós vimos o seu Onofre jogando um líquido naquela casa. Sabe, ele meio que desesperado, ele jogava, mas espera aí, ele está jogando gasolina. Nós nem tínhamos ainda saído da fazenda, estávamos saindo da casa com a mudança, estávamos indo embora, não muito distante dali, quando de repente pegou fogo. Num gesto de ódio, talvez, não sabemos. Num gesto de raiva, quem sabe. Num gesto de revolta, ele ateou fogo. Nós percebemos que estávamos indo embora com a nossa mudança. Ele mesmo tinha providenciado a mudança pra gente. Poucas coisas, mas nem bem tínhamos saído da fazenda quando aquilo pegou fogo. Ele jogou gasolina por tudo quanto foi lado e pôs fogo naquela casa. E ainda ouvimos ele gritando: casa amaldiçoada! Casa amaldiçoada! Casa amaldiçoada! Foi quando então ficamos sabendo. A mãe do seu Onofre fora morta, assassinada pelo pai do seu Onofre, pelo marido. Ela foi estrangulada. E isso aconteceu quando ela descobriu que ele, o marido, o pai do seu Onofre, estava tendo um caso com uma menina de 14 anos, filha de colonos da fazenda. Eram colonos. Eles tinham uma menina de 14 anos. E o pai do seu Onofre se envolveu com a menina. Fazendeiro, rico, a família meio que deixou de lado, deixou pra lá, fez vista grossa. Quando então a mãe descobriu desse envolvimento do marido com aquela menina filha de colonos, ameaçou, inclusive ir à polícia. Além de expulsar a família da fazenda e da polícia. Afinal, a menina só tinha 14 anos. Nisso então foi quando o pai do seu Onofre, com aquela ameaça: vou acabar com você, vou te destruir, você com a menina de 14 anos em envolvimento. Então ele pegou ela pelo pescoço e começou a apertar. Os olhos foram esbugalhando. Até que a assassinou. Por isso aquela casa era tão boa. Aquela casa era, na verdade, dos donos. E por isso que o seu Onofre construiu a outra casa bem distante. E aquela ficou ali. Meu pai mesmo falou: mas não é possível que eles vão deixar a gente morar nessa casa. Essa casa era a casa sede. Mas aconteceu esse assassinato. Só que o pai do seu Onofre sepultou na própria fazenda o corpo da esposa, o corpo da mãe. E ficou lá sepultado. Ficou meio que escondido. Só que a alma desta mulher vivia vagando pela fazenda.
mas principalmente na casa. E foi uma tentativa que seu Onofre fez, trazer uma família para cuidar da fazenda e colocá-la para morar naquela casa. E acabar com qualquer boato, qualquer coisa que lá fosse uma casa mal assombrada. Então, colocou a família, mas só que desde o primeiro momento, Tiquinho foi o primeiro mais sensível que começou a ouvir os choros de uma mulher. E depois os outros. E dias depois fora encontrado daquele jeito. E não muito tempo depois, o outro irmão, ainda respirando, graças a eu ter ouvido aquele barulho, fui até lá. E aquela mulher não era minha mãe, era exatamente aquela que foi morta. E cuja alma não descansou. Ficou vagando pela fazenda e principalmente ali naquela casa. O choro, o choro, o choro, o lamento, o choro, a dor, o sofrimento. Numa noite, seu Antônio, pai do seu Onofre, ele quem matou a mulher, a dona Cida, o seu Antônio, numa noite, Não, o que você quer? O que você vem fazer? O que você quer? O que você vem fazer? E da mesma maneira que ele a matou, ele foi morto. No dia seguinte, o caseiro vai até a casa e encontra exatamente seu Antônio de olhos esbugalhados, mãos assim fechadas, o corpo endurecido, a boca entreaberta, como se tivesse num grande apavoramento, num grande susto. Meu nome é Franco Alan. Eu moro no bairro Balneário, em Perequê. E a história que eu vou contar, nunca mais eu e minha família vamos esquecer. O fenômeno, se é que eu posso chamar assim, aconteceu há alguns anos atrás. Certa noite, por volta das 10 horas da noite, ainda passava a novela da Globo, ainda não tinha terminado a novela da Globo, tanto que estávamos assistindo a novela. Era pouco mais das 10 horas, que a novela termina mais ou menos umas 10h30, ainda não tinha terminado. Quando a minha tia me pediu que eu passasse um café. Vai lá passar um café pra tia, vai lá passar um café. E eu prontamente atendi o pedido da minha tia. Ela assistindo a novela e não queria desgrudar da novela. Eu também estava assistindo, mas ela falou, vai lá passar um café pra tia. Coloquei água para ferver, preparei o pó no coador e retornei para a sala, enquanto a água estava lá no fogo. Morávamos numa casa de 3 cômodos, com um quintal amplo no fundo. Um corredor na lateral da casa estreito e um outro quintalzinho na frente da casa com um portão de pedestre. A casa onde morávamos. Porque hoje eu moro no bairro Balneário, em Perequê.
Mas o fato aconteceu exatamente onde morávamos, no Itaim Paulista, para depois nós termos mudado para cá, no Balneário Perequê. Então, a casa localizada em Itaim Paulista, local que sabemos ter uma criminalidade um tanto alta. E nessa nossa casa, moravam 11 pessoas nela, sendo 6 crianças e 5 adultos, 11 pessoas. Quando então aconteceu o que eu vou contar. Todas as crianças, as 6, a minha tia, o meu tio e o meu bisavô, que na época tinha deficiência visual, estavam todos em casa. A minha mãe trabalhava em um hotel durante a noite, portanto, durante as madrugadas. E o meu pai, como motorista de ônibus, ele chegava sempre em casa quando o dia estava amanhecendo, porque ele também trabalhava até uma certa hora da madrugada, até deixar o ônibus na garagem, então ele chegava com o dia já amanhecendo. A minha mãe também chegava assim quando o dia amanhecendo, porque ela trabalhava num hotel à noite. Quando então a água que eu tinha posto no fogo começou a ferver, quer dizer, a água do café começou a ferver. Então eu voltei à cozinha para passar o café. Foi quando então, não só eu, minha tia e quem estava ali em casa, começamos a ouvir fortes barulhos vindo de cima da casa. A novela ainda já indo para o final, eu na cozinha passando o café, quando ficamos petrificados. Alguém dava fortes passos e rápidos passos por cima do telhado de casa. Nossa! Tia, a senhora está ouvindo, tia? A minha tia, que estava tão presa na novela, até ela saiu um pouco da novela. Falou, estou ouvindo, parece uns barulhos em cima, como se alguém estivesse andando no telhado e dando passos rápidos por cima do telhado da nossa casa. Todos nós ouvimos, todos nós. E o pior, ouvíamos inclusive telhas como que cedendo com o peso de quem estava caminhando sobre o telhado. Era tão forte o caminhar da pessoa que chegou até a cair pequenos pedacinhos de cimento da união das telhas com a parede. Caiu inclusive um pedacinho na cama do meu bisavô. Eu que estava passando o café, a minha tia com os demais assistindo novela, ficamos apreensivos, pois sabemos que a bandidagem existe, sabe? Não é só aqui, em qualquer lugar tem sempre um ou outro bandido. E nós então ficamos com medo, ficamos apreensivos. Com certeza, algum bandido estava lá em cima e a qualquer momento poderia talvez, sei lá, querer entrar pelo telhado, eu não sei. Chegamos a pensar, o que essa pessoa quer no telhado da nossa casa? Por que no telhado? E o barulho, a pessoa andando no telhado, às vezes caía um pedacinho aqui, sabe quando a telha desce, junta aqui na parede, quando ela desce, junta aqui na parede, então caiu um pedacinho às vezes de cimento, tanto que um pedacinho de cimento caiu na cama do meu bisavô. A minha tia e o meu tio pegaram cada um uma faca. Revólver nós não temos em casa, ou não tínhamos em casa. Então o meu tio e a minha tia, sabe, para se prevenir, se armaram. Cada um foi lá na cozinha, eu passando o café, e cada um pegou uma faca. E ficaram esperando o momento dessa pessoa, sei lá, cair dentro de casa, cair do telhado, ou sabemos o que estava armando. Tamanho barulho, tamanho alvoroço que estava fazendo ali em cima de casa. Então ficou a minha tia com a faca e ficou meu tio com a faca, sabe? Os dois, um num canto, outro no outro. Aonde aparecer, tem que meter faca.
tem que enfiar a faca. Não dá moleza, porque ou você mata ou você morre. É assim, sabia? Ou você mata ou você morre, né? Em certas horas não tem que titubear. Então, ficamos lá, aquele negócio de passar lá pra cima, lá do telhado. Andava pra cá, andava pra lá, esse cara tá encontrando um caminho pra vir aqui e cair dentro de casa, aqui na sala. Vamos ficar armados com a faca. De repente, ouvimos a tampa da caixa d'água sendo removida. O que será que está acontecendo em cima? De repente, aquela tampa deu-nos a impressão de estar sendo colocada em cima do telhado. E parecia que o cano estava sendo quebrado. Tudo isso nós estávamos aqui embaixo, sabe? O que a gente faz? Chama a polícia? Vai ser um alvoroço? Vamos esperar um pouquinho? Bom, podíamos ouvir muita água caindo, inclusive, no telhado. E ouvíamos toda essa água caindo no nosso corredor da lateral da casa. Nós ficamos apavorados. Já agora era quase meia-noite, quando ouvimos o indivíduo, ou sei lá se tinha mais de um, descer, arrastando os pés pelas paredes do corredor estreito e caminhar, fazendo barulho nas britas. Aquelas pedrinhas que se coloca assim no chão, né? Aquelas britas. Havia 2 caixas, assim, no corredor, e suas tampas, em falso, faziam barulho ao pisar. O nosso cachorro, o Duque, um fila brasileiro muito bravo, estava completamente em silêncio. Estranhíssimo, estranhíssimo. O Duque, com tudo isso aí que ele está ouvindo, agora a pessoa desceu, andando ali nas pedrinhas de brita, né? E ele calado, até que minha tia falou: não é possível. O Duque não é... Olha, eu não estou conseguindo acreditar que o Duque está tão tranquilo assim, tão quieto. Eu acho que mataram o Duque. Acho que deram veneno para ele, não é possível. Diante dessa coisa toda, nós estamos ouvindo, sabe? Aí, e o Duque parado, o Duque, ele não é tão quieto assim. Não é possível, ele tá tão tranquilo. Eu acho que mataram o Duque. Não é possível, tia. Não, só pode ser, acho que mataram, deram veneno para ele. De repente, a pessoa subiu novamente no telhado e começou novamente a caminhar para lá e para cá. E assim foi durante a madrugada. E a água que não parava de cair. A pessoa que subia e descia com uma velocidade impressionante no telhado parecia até um gato. Parecia um gato. De repente, será que é gente mesmo? Será que não é um animal? Até que foi se aproximando às 5 horas da manhã, 4h30 mais ou menos, horário do meu pai chegar. Meu pai que trabalha, né? Ele chega bem no finalzinho da noite, no comecinho da manhã. Na época ele não tinha celular, então não tinha como avisá-lo. Estávamos com muito medo da pessoa rendê-lo assim que ele, papai, chegasse. E com o papai, a pessoa invadisse a casa. Quer dizer, quer ver que a pessoa fez que fez, agora está esperando o papai chegar. Na hora que o papai chegar, invade a casa com ele. Então, nós não tínhamos celular para falar com ele não tinha celular. A minha tia, então, se posicionou na porta e ficou ali, esperando o barulho do portão abrir quando o meu pai chegasse. A hora do meu pai chegar já estava chegando. Era aquela hora, aquele momento. O papai podia atrasar 1 minuto, adiantar 1 minuto, mas não mais do que isso. Aquele olhar era sagrado. Então a minha tia já se posicionou. Quer dizer, no que papai chegar, o bandido obviamente deve saber de tudo e já deve segurar, já entrar com o papai dentro de casa. Então a minha tia se posicionou. No que o teu pai entrar e já com o bandido, eu já vou pra cima do bandido. Meu tio e a minha tia. E não demorou, e de fato ouvimos o barulho do portão. A minha tia abriu a porta.
meu pai chegou. Minha tia puxou meu pai rapidamente para dentro da casa. A mochila até enroscou na maçaneta. A mochila. Solta a mochila, cadê a mochila? Enroscou. Sabe, aquela coisa, foi passar correndo, enroscou. E agora para desenroscar? Isso tudo para aumentar mais a agonia ainda, porque a minha tia falou, entra, que tem bandido aí, entra. E enroscou, puxou e enroscou na maçaneta a alça da mochila do meu pai. Enfim, dentro de casa, ele estava em segurança. Exaustos. Agora com o papai em casa, criamos coragem e saímos para ver, enfim, o que tinha acontecido na madrugada. Ainda não clareou totalmente o dia. É o horário do meu pai chegar. 5h15, 5h20, no máximo 5h30. Chegou. Agora vamos sair para ver o que está acontecendo. Porque se tiver alguém aqui, minha tia já com a faca, meu tio com a faca e o meu pai também agora, vamos ver o que está acontecendo. O que é isso? Vocês estão acuados? Vocês estão com medo? Se for bandido, vamos enfrentar. Para nossa surpresa, não havia nada quebrado como nós imaginamos. Nem telhado, nem cano, nem caixa d'água. Ué, e aquela água que caiu? Tudo em perfeito estado, mas e a água? Nós não entendíamos, ainda estava molhado ali com a água que caiu. Mas, olha, a caixa d'água estava com a tampa, estava tampada. O telhado estava perfeito, não tinha nada quebrado. Nosso cachorro, o Duque, o Fila, não estava morto coisa nenhuma, como minha tia pensou, só podia estar morto. Não, era dormindo tranquilamente, sem marcas nenhuma de pegadas. Ficamos todos de boca aberta, sem entender absolutamente nada. Foi quando alguém disse, você não pode ser algum espírito, não? Ei, você tá louco? Bem, a gente não sabe qual seria pior, se um bandido ou se um espírito, mas espírito como? Como espírito? Não, se não tem nada fora do lugar, se tá tudo bem, e nós ouvimos o que ouvimos, ficamos aí tanto tempo aí, sabe, assombrados com o negócio, sabe, e não tem nada errado. Fomos até os nossos vizinhos para perguntar se eles ouviram algum barulho e todos disseram que não. Alguma coisa, então, acontece nessa casa, porque outras noites, não imediatamente, mas outras noites, com intervalos, às vezes de 3, 4 noites, ouvimos pessoas caminhando sobre a casa. A caixa d'água sendo tirada, a tampa, a água caindo. Convivemos mais algum tempo naquela casa e, sinceramente, nós não tínhamos explicação. A casa era nova, a casa foi construída por nossa família. Moramos lá por 3 anos. Só que depois desses fatos constantes, não demorou e o meu bisavô faleceu por conta de um AVC. E um detalhe, ele estava ótimo de saúde. Ele ia fazer uma cirurgia de catarata. Havia feito todos os exames e os médicos chegaram a cumprimentar, a parabenizar o meu bisavô. Que ele tinha uma saúde que parecia um menino. Vamos fazer a sua catarata numa boa. E de repente, ele entrou felicíssimo no hospital na data marcada para fazer a cirurgia de catarata, sentou. Durante o almoço, ele almoçou e eu comi no mesmo prato que ele, porque ele adorava mimar os netos. Só que ele entrou no banheiro para escovar os dentes, porque era o dia em que ele ia fazer a cirurgia da catarata. Ele entrou, então, depois que almoçou, ele entrou para escovar os dentes e quando saiu, ele já voltou deformado, sabe? A boca assim, ó. A boca assim, todo deformado. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. Vô, o senhor tá com a boca torta, vô. O que aconteceu, vô? Eu não sei. Eu não tô nem conseguindo lavar a boca. Tá torta a sua boca, vô. Sua boca, não tem jeito mesmo.
vovô ou meu bisavô tinha sofrido, gente. Simplesmente um AVC. Um AVC. Um AVC. Ele que estava ótimo, ele que para fazer a cirurgia de catarata precisou fazer vários exames. Os médicos o cumprimentaram, chegaram a parabenizá-lo, porque ele tinha uma saúde de menino e de repente, sem querer, assim do nada, vai pro banheiro no dia de fazer a cirurgia, vai no banheiro, tá marcado toda hora do hospital, almoça e quando ele vai pro banheiro para escovar os dentes, já sai de boca torta. E não demorou, meu avô veio a falecer, vítima desse AVC. Com a morte do meu bisavô, a saúde da minha tia ficou muito abalada. Começaram algumas discussões da minha família que antes eram inexistentes. O sono da gente começou a ser perturbado. O Duque, o cachorro fila brasileiro, começou a ficar inquieto, avançava nas pessoas do nada. E não é que ele também, o próprio cachorro Duque, morreu de repente, sofreu um infarto. E de forma misteriosa. Agora um detalhe que tem que ser registrado. Ele morreu com a parada cardíaca, mas ele estava assim com a coleira super apertada no pescoço. Como é que alguém poderia ter apertado aquela coleira a ponto de sufocá-lo e provocar nele quase que um enforcamento? Ou então um enforcamento e uma parada cardíaca. E o Duque, aquele cão enorme, fila brasileiro. Enfim, achamos por bem colocar a casa à venda. A casa era assombrada. Não havia dúvida. Uma casa mal assombrada. Embora nós tivéssemos construído essa casa sobre um terreno que papai tinha comprado, mas alguma coisa aconteceu nessa casa. Depois daquela primeira noite, outras noites vieram. E tudo o que foi desencadeando a morte de meu bisavô, a morte do Duque, o cão fila brasileiro. Então achamos por bem que era hora de colocar a casa à venda. E quando algo assim acontece com a pessoa, a gente pensa que pode ter sido algo da nossa imaginação, dos nossos medos, dos nossos temores, porque todo mundo tem medo da noite, tem medo de assombração, tem medo de barulho que escuta, mas quando todas as pessoas ouvem, quando um grupo de pessoas presencia, aí nós nos sentimos impotentes. E aí sim, podemos chamar de mistério do além. Depois que vendemos a casa, procuramos saber, enfim, o que poderia ser, o que poderia realmente ter acontecido naquela casa. Nós descobrimos. A casa em si foi construída por nós sobre um terreno. Um terreno que a gente veio saber depois era um lugar usado que eles chamavam de desova. Naquela área ali, não só naquele terreno, mas naquela área, muitos corpos tinham sido enterrados, desovados. Se isso é a explicação que procurávamos, não sabemos. Mas de qualquer maneira, entendemos que alguma coisa misteriosa e estranha existia. E talvez fossem espíritos de pessoas que foram ali desovadas, sepultadas, jogadas, sabe? E a nossa casa, com certeza, teria sido levantada sobre esse lugar onde várias pessoas teriam sido simplesmente
mortas e escondidas, sepultadas. Ou alguém se arrisca a dar um palpite do que realmente acontecia. Um barulho misterioso. Imagine a noite. Lá, uma bela noite, você vai coar um café atendendo um pedido da sua tia que está assistindo novela na televisão. Enquanto a água está fervendo, você vem para a sala para continuar assistindo um pouquinho da novela. Aí você já presume que a água está fervendo, você vai para lá. E quando você vai coar o café, o barulho. E outras noites. Mas amanhece o dia e nada está fora do lugar. Só a noite. Só nas madrugadas, depois da meia-noite. Se é verdade ou não que aquele local era usado para desova, nós não sabemos. Mas que algo misterioso do além, do outro mundo, acontecia. Com certeza.